qual tipo de prosperidade estamos falando? Então, o conceito de sucesso, o conceito de fracasso que o mundo tenta impor sobre você, você deve rejeitar completamente isso. Então é a partir daí que você transcende o drama da sobrevivência, do Muladhara Chakra. Quando você remove toda a performance do eu, você pode fazer um movimento criativo, limpo e solucionar os seus problemas. Você não está em outro período a não ser naquela mesma idade paleolítica, lidando com a sua sobrevivência na selva de pedras. E é sobre o quão tranquilo você se sente durante a caça, e é sobre o quão você sente que a própria caça, os próprios resultados, os frutos estão sendo servidos de uma forma sustentável, que é um ecossistema uno se retroalimentando de si mesmo. Esse processo a gente chama em nível celular de autofagia, mas é o que a própria vida usa para nos manter. Quando você se relaciona assim, sabendo que a própria vida está se servindo para você, e que não é uma guerra, que não é uma luta, é o quão perceptivo você está para o tempo, para os ciclos naturais, então a provisão vai chegar. Eu não vou ficar falando de forma muito subjetiva, porque algumas pessoas ainda estão achando que elas vão ter que fazer algo separado. Como que quem diz, eu vou ter que resolver porque Deus não está resolvendo. Não existe um eu, não existe você sem Deus. Nenhum movimento, pensamento, articulação, respiração, batimento cardíaco está funcionando sem a divindade. Só que no meio desse processo você pode sorrir, você pode dançar, você pode cuidar do seu corpo. Existem muitas ilusões que te fazem acreditar que você não pode olhar para o mar, para o céu, para as árvores, silenciar a sua mente, porque existem questões que ainda não foram resolvidas. Iago, você não está passando fome, você não sabe do que é que você está falando. Olha para a minha cor. O que eu estou falando é a sintetização de muito aprendizado de relacionamento com a vida, e é com um viés de uma outra prosperidade. Não é a mesma prosperidade abordada por pessoas que não estão inseridas no fundo de um país de terceiro mundo que tenta roubar toda a sua oportunidade de ascensão. Eu sei do que eu estou falando. Eu sei do que você está passando. Então, vai ser uma conversa saudável, que vai abrir a sua mente. Nós vamos mexer com os chakras de baixo hoje, nessa conversa, para remover esse medo. Não vai faltar nada para você. Esse mundo, esse céu, é o seu abrigo. Mesmo se você estivesse na rua, haveria algo sustentando, cuidando, zelando por você. Agora, eu não estou falando que você vai chegar nessa situação, mas se fosse, se os nossos tetos fossem removidos das nossas cabeças, Deus nos abandonaria ou nós seríamos mais livres? Eu vou abordar o assunto fazer dinheiro de uma forma que vai afrontar muito do que você acredita, pois as suas crenças estão fundamentalmente criadas no medo e na separação. Então, é um passe de mágicas? Plim, pim, pim, simplesmente eu sou iluminado e as coisas vão cair na minha mão? Você lembra que Siddhartha Gautama, ele literalmente esmolou? Você lembra que Jesus, ele dependia das pessoas para dormir, para comer? Embora aqueles
poderes maravilhosos podiam prover, nutrir. A consciência vai colocando em situações específicas, porque a vida não é uma contínua multiplicação de pães. Embora em certos níveis ela possa ser, mas a gente não está idealizando algo, a gente está aceitando as coisas como elas são e entendendo o modus operandi de como tudo funciona em relação à sua sobrevivência. E quem te mantém vivo nos níveis mais fundamentais não é sua mente, não é seu intelecto, não é o seu dedo que clica no botão paguei essa conta. É a divindade por detrás de tudo em níveis tão sutis onde a mente não a percebe e acredita que ela está fazendo algo sozinha. A mente crê que ela está fazendo algo sozinha e ela não está fazendo. Ela é só um subproduto, uma sombra, uma ilusão. Quando você silencia, você começa a descansar, pois sabe que nada vai te faltar. Não é porque nada vai te faltar porque a sua conta desse mês vai ser paga. É que independente se a conta for paga ou não, algo mais substancial está acontecendo. O céu continua azul. Os pássaros continuam voando. A vida continua linda. A provisão, a fartura, a prosperidade continua fora do seu modus operandi de receber isso. E o seu sofrimento é porque você se enviesou achando que a divindade só pode prover para você desse mesmo jeito. Na verdade, a crença que você precisa de uma provisão já está errada, pois agora, nesse exato momento, não está te faltando nada. Ah, mas algumas contas vão apertar e a minha situação vai ficar assim. Daqui até lá, muitas coisas podem acontecer. E se não acontecerem, ainda depois, muitas coisas podem acontecer. Coisas tão maravilhosas, coisas tão lindas. Veja, eu não quero te dar uma garantia, eu quero que você entenda que você é a prosperidade, então você não terá mais medo de perder as suas garantias. Quando você perde o medo de perder as garantias, suas seguranças, quando o resultado não importa mais, embora você passará por medos, por oscilações, por pressões, por dívidas, por situações, você sabe num plano de fundo que tudo isso é secundário e que algo substancial não é abalado nunca. A vida continua sendo linda. Esses são problemas que surgem na periferia, mas nunca no núcleo da existência. São fases como o tempo que passa. A chuva que te molha e você sente, são emoções que te regam de dúvidas, de medo, de oscilações. Mas quando você olha para o céu e quando você se silencia, você se lembra que nenhum desses problemas eram essenciais. O que é essencial nunca é tirado de você. Percebe isso? Algo cuida de você. Você sofre apenas do ego, apenas das coisas ao qual ele se apega para ter um pouco mais de confiança. Da vida em si, não. Aprendizados, dores e logo depois cicatrizes que te deixam mais consciente, mais forte. É um processo de auto-refinamento mesmo quando você quebra. Então, sabendo disso, desse ponto de vista, o que temer? A não ser criativo e não perder o sorriso. Por que não dançar entre a solução de um problema e outro? Por que não fazer um treino entre um problema e outro? Por que não meditar entre um problema e outro? Por que não ouvir uma música? Exemplo, eu ia fazer apenas uma introdução, mas eu estou fazendo o vídeo quase todo aqui. E se o vídeo for todo aqui e não for aquele rolê fluido, que problema tem? Não se aprisione nos métodos. Seja livre.
Deixe as coisas acontecerem por você. Se prosperidade para você for morar dentro de muros fechados com promessas de segurança, que tipo de homem, que tipo de mulher você vai ser? Se na verdade toda a sua paz é nutrida por aparatos externos. Se eu te solto na selva da vida, em alguma situação onde você não tenha nenhum dos seus contextos psicologicamente seguros, seu dinheiro não valha de nada, numa situação onde o seu dinheiro não valha de nada, onde estará a sua prosperidade? Numa situação onde o seu status não valha de nada, onde o seu network não valha de nada, onde estará a sua prosperidade? Quem era mais rico? Jesus ou aqueles homens que viviam com egos enormes dentro dos seus palácios, comendo tudo do bom e do melhor? Qual tipo de prosperidade estamos falando? Iago, mas eu preciso de dinheiro no bolso, você não está entendendo. Isso tudo é muito lindo, mas eu preciso de dinheiro no bolso. Nós vamos chegar lá. Esse dinheiro no bolso, ele vai chegar, e nós vamos chegar num ponto muito objetivo disso nessa conversa. O que eu quero te fazer refletir é que o dinheiro no bolso vem mais facilmente quando a situação a qual ele não está revela para você que, independente dele estar ou não, a divindade te provê. Ou seja, quando seus condicionamentos sobre o que é prosperidade são quebrados, você pode verdadeiramente prosperar. Fora isso, um padrão ditado por muitas comparações que você faz, vai criar um julgamento na sua cabeça falando que você não é próspero e você nunca estará próspero, pois você nunca se sente próspero. O termo prosperidade ficou algo extremamente raso no seu psiquismo. Quando você remover os julgamentos, as conclusões, você vai perceber que toda a terra está cheia da glória de Deus e que tudo é uma oportunidade. Como uma semente pronta para germinar, tudo é um centro, tudo é a prosperidade em potencial. Tudo se trata de cultivo, de relacionamento. Aquilo que você se relaciona, aquilo que você cuida, aquilo que você flerta, aquilo que você conquista nos níveis mais substanciais de energia, cresce. É como o relacionamento com a sua própria esposa. O relacionamento com o feminino é o seu relacionamento com a prosperidade.
existem dois lados do processo de sobrevivência. O primeiro, o fogo, que é a caça, o modo hunter, onde você faz, onde você age, onde você se move. E existe a fertilidade, que é a água, o lado feminino, que é a terra, que é aquilo que foi caçado de forma externa, é fruto das energias que foram cultivadas no silêncio, no feminino. O feminino é a fertilidade, senão tudo que você consumir, ou tudo aquilo que você conquistar, não vai crescer, não vai germinar, vai ser sempre esse processo desgastante, onde você usa sua força, sua criatividade para caçar, mas aquilo não floresce. Quando você junta o silêncio do feminino mais a ação do masculino, então você terá dinheiro na conta, como a gente está falando aqui. E quando essas duas energias fundirem em você, aquela tensão do masculino vai ser quebrada pelo feminino, aquela vida rígida, aquele processo desgastante, aquele processo nervoso vai ser amaciado. E a meditação, a criatividade, os insights ganharão vida. Ganharão expressão e movimento. Sabe aquilo que o professor Hélio Couto chama de soltar? Imagine se grande parte do seu dia fosse esse soltar natural, onde você não se prende aos resultados, você simplesmente cria e sustenta esse soltar. Esse soltar é eu não preciso ir lá e fazer com esforço. Eu posso soltar o meu corpo e deixar com que o próprio rio da consciência me leve aquilo com naturalidade. Exemplo, eu não programei nada do que está acontecendo agora. Eu fui dormir vazio, acordei vazio, e eu só estou fazendo isso porque foi algo que naturalmente me ocorreu. É uma ação sem o eu. É a mesma coisa. Você paga o seu boleto sem o eu. Não quer dizer que você não vai fazer nada. O corpo não vai fazer, você não vai ter que conversar, articular. Isso tudo vai acontecer. Só não será mais você fazendo. Esse movimento vai ocorrer sem você. Quer dizer que as mesmas coisas que você faz hoje serão feitas, mas serão feitas sem drama. Quando a mente tenta criar um resultado, ela precisa bater em todas as portas. Se tem 100 portas, ela precisa bater nas 100 portas para ter uma noção de qual é a melhor. O eu precisa desse processo intelectual, ele precisa de uma linha linear do tempo, ele precisa de construir uma lógica para fazer sentido. Então assim ele relaxar, e mesmo assim quando o resultado chega, o eu vai te enganar e logo por detrás do resultado terá uma outra tensão que surge assim que um problema é resolvido. Então você nunca sai desse limbo de tensão e você vai envelhecendo precocemente sem perceber. Fazer sem o eu quer dizer que o boleto vai ser pago sem atenção, de forma criativa, de forma natural. O natural assusta, mas o natural é a sua própria percepção provendo você. Sem o excesso dos pensamentos. É o índio na selva caçando em profundo silêncio. Ele pode descansar,
ele pode respirar, ele pode viver o processo, pois aquele processo é a própria casa dele. Ele reconhece a abundância em tudo. Então, dessa forma, Deus se retroalimenta de si mesmo em muitas formas diferentes, de formas mais sustentáveis, menos sustentáveis. Depende da ausência do eu para você se tornar cada vez mais consciente de como esses processos podem ser feitos sem tanto estresse. O jogo é o quão feliz você consegue se sentir por mais tempo. O quão você consegue experimentar da beleza com criatividade por mais tempo. Quanto você pode relaxar nesse processo? O quanto você está vivendo. Então é a partir daí que você transcende o drama da sobrevivência, do Muladhara Chakra. O drama do medo, você transcende numa integração profunda com o próprio processo ao qual Deus provê para si mesmo. E agora eu vou meditar e não vou fazer nada. Não, você vai silenciar a sua mente e você vai descansar. Você vai tomar um chá. Você vai ouvir um bom mantra. Você vai respirar. Você vai dançar. Você vai curtir. Você vai ver o sorriso do seu filho. Você vai amar. Você vai embelezar a vida. E no meio desse processo, as coisas vão se resolvendo. Haverão brechas de soluções ao qual você simplesmente vai resolver. A sua vida não vai se tornar um drama de ficar às 24 horas por dia fritando como você vai resolver a bendita conta. É sobre isso que se trata. Isso vai te dar uma liberdade de experimentar a vida e você vai perceber que mesmo sem dinheiro você pode ir para onde você quiser. Quando você se estabelecer nesse nível de confiança na sua própria intuição. Você perceberá que a divindade pode guiar você sem os protocolos convencionais. Quanto menos julgamento você vai tendo, mais portas, mais fronteiras se abrem, mais trânsito você tem. E não é porque você se preparou para transitar de um lado para o outro seguramente. A consciência simplesmente te moveu. De formas cada vez mais profundas, mais poderosas, mais lindas. Haverá movimento na sua existência quando você se silenciar. E aí você vai perceber que os dramas, eles são apenas julgamentos. Que onde quer que você esteja, haverá um drama. Haverá uma urgência, haverá alguma pressão. E a forma é, você consegue se relacionar com a divindade. E mesmo assim resolver isso de forma leve, sem se dividir? Ou essa experiência, essa conta, esse boleto, essa pressão já é o suficiente para criar uma ruptura entre você e a vida? Sabe, eu já fiz muito dinheiro. Dinheiro ao ponto de ficar tranquilo por um longo período de tempo, mas o medo continuava lá. Porque não era sobre ter dinheiro ou não. O nosso problema é muito mais antigo. É algo muito mais sutil do que simplesmente ter dinheiro. Ter dinheiro às vezes vai te deixar mais perturbado do que nunca. Você já parou para perceber isso? Que essa tranquilidade não vem sobre o quanto tem na sua conta ou não. Nunca foi sobre isso.
Essa tranquilidade só vai ser sua quando ela se manter independente do que tem na sua conta. Agora, quando um homem não teme mais os importúnios, não teme mais as oscilações sociais, governamentais, políticas, não teme mais essas ondas, e ele pode estar constantemente jorrando beatitude de dentro de si mesmo. Isso é prosperidade. Uma confiança tão íntima com a vida que você sabe que até os pássaros podem lhe prover. Você não está mais naquela frequência do desespero. Por isso, prosperidade está intimamente ligada com o silêncio. Você só silencia quando você confia, e você só confia quando você percebe que você é a prosperidade. Então você começa a criar prosperidade como uma fonte de águas vivas que nutre a árvore que produz o fruto no tempo certo, na estação certa, e as suas folhas não murcham. Tudo flui no tempo certo para você. Então, o conceito de sucesso, o conceito de fracasso que o mundo tenta impor sobre você, você deve rejeitar completamente isso. E você deve estabelecer o seu próprio senso de propósito, sucesso, fracasso. Senso quer dizer que não há mais uma regra, apenas consciência. Você estará consciente da prosperidade onde quer que você esteja. Agora ela está aqui. Então você verá ela em tudo. Então nada mais vai te separar disso. E quando as coisas não te separarem mais disso, então algo muito grande está acontecendo. Algo grande e sutil que está removendo as perturbações mais antigas da sua infância, envolvendo provisão financeira. Você entrará em ruas diferentes, fará coisas diferentes. Você terá pensamentos diferentes e escolherá roupas diferentes. Sem o eu, você se arriscará à novidade. Com o eu, você tentará ser criativo e não vai conseguir, pois o eu em si limita a sua exploração. Sua reinvenção fica travada com o senso de eu. Na diluição, você volta a ter aquele senso que você tinha quando você era uma criança. Aquele senso de explorar, aquele senso de novidade. Ao passar dos anos, vamos ficando cada vez mais automatizados. A espontaneidade vai sumindo gradativamente. Isso quer dizer que a neuroplasticidade não está mais acontecendo, pois o eu vai congelando a inteligência. Então que tal ouvir um reggae enquanto você paga os seus boletos? Que tal ouvir uma música nova? Que tal fazer um movimento com o seu corpo que você ainda nunca fez? Um gesto que não é comum seu. Isso é quebrar o padrão. Quando você quebra o padrão, você entra numa zona que é a zona onde
a prosperidade te responde de uma forma quase que imediata. Olha que ruas lindas aqui. Você fica travado no mesmo algoritmo tentando resolver e você só resolve a conta, só resolve os seus problemas financeiros depois de muito estresse. E mesmo assim não é você que resolve, é que todas as suas tentativas esgotaram, você cansou, foi uma fadiga mental tão intensa que aí quando você solta as coisas fluem. Ou seja, quando o eu some, aí as coisas simplesmente aparecem na sua frente e você vai tomando decisões tão simples que vão resolvendo as coisas de uma forma tão mais simples que você se questiona, será que valeu a pena todo aquele desgaste? E você percebe que não. Todo aquele desgaste foi falta de criatividade, pela presença do eu, pela ausência do silêncio. Porque o eu não se permite silenciar, porque ele teme perder, ele teme empobrecer. E esse medo por si só é a própria escassez. Entenda que você já está na prosperidade, então você vai criar isso. Mas você ainda não aceita isso na realidade prática. Você vive achando que está no último dia da sua vida e que se você não fizer tudo hoje as coisas vão simplesmente desmoronar. Você cria essa pressão e você tenta ainda colocar técnicas mentais de que as coisas vão dar certo para você. De que não, eu vou conseguir convencer minha mente. Deixa eu te falar, o problema é que a sua mente não é convencida porque você ainda está dentro dela. Quando você diluir, haverá pura percepção. Você vai acessar a frequência da prosperidade num silêncio profundo, numa tranquilidade profunda. Iago, mas não vai haver aquela pressão das urgências, das coisas? Isso não vai mais te afetar. É como se houvesse um tempo interno entre você e essas urgências, o que faz com que você mantenha uma atitude como se estivesse tudo bem, pois na sua percepção está tudo bem. Você já está confiante que a prosperidade em você é a sua própria consciência, te dando clareza, soluções. E nem sempre ela precisa de você. Às vezes ela faz isso sem necessariamente ter nenhuma articulação sua. Às vezes haverão articulações suas. Outras vezes não haverá nenhuma articulação sua. Simplesmente chegará até você, sem que você faça nada. Iago, como eu sei? É um rio, você não sabe, você não define, você não prevê. Você simplesmente mergulha e vive ele. Aqui, agora. Que benção. É uma bênção respeitar as pessoas. É uma bênção. Não machucar ninguém, não alfinetar ninguém. É uma bênção ver Deus em tudo. E é claro, isso é uma construção. Quando nos estabelecermos nisso definitivamente, vamos conhecer essa. Olha que rua mais linda, gente. Olha isso. Você pode estar pressupondo que tudo está certo na minha vida. Gente, eu danço no fogo há muito tempo. Eu danço no caos há muito tempo. Eu tenho tantas coisas que não estão resolvidas, talvez quanto você, quanto qualquer pessoa.
Não ache você que as pessoas que têm bilhões não têm coisas para resolver. Não têm incertezas. A vida é isso para todo mundo. As pessoas acham que não estão vivendo a vida. É uma experiência que parece ser individual, mas no plano de fundo nós estamos vivendo a mesma história. Percebe isso? Que não há uma separação. Salve, mestre! Coisa mais linda de Deus. Olá! Aqui é um condomínio. Olha só. Na descrição desse vídeo eu vou criar uma aula que é um convite para uma jornada que é chamada Jornada Silêncio. Tem as 3 pessoas para entrar. Se você se sentir convidado para se estabelecer nesses níveis de silêncio, é um programa pago. Eu vou deixar mais informações no vídeo que vai estar aqui na descrição e também vamos trocar algumas ideias sobre prosperidade, pois é um assunto que faz parte do nosso Dharma, de coisas que ainda estamos assimilando, né, no nosso processo. E a maravilha de tudo vai ser poder fazer isso bem, sem queimar todo o seu sistema nervoso com perturbações desnecessárias.